Bem, gente, hoje eu vou gravar um videozinho mostrando como eu montei o meu sistema de CO2 caseiro. Esse vai ser dividido em 3 partes e depois eu vou colocar os 3 numa playlist porque eu não quero fazer um vídeo longo demais. Então, bora começar. Primeiro eu vou falar sobre o sistema mecânico montado. Basicamente, o sistema é formado por uma garrafa de 1,5 litro, uma garrafa de água de 1,5 litro e outra garrafinha de água de meio litro. Uma serve como filtro, outra onde está o reagente. Eu coloquei essa tampinha. Claro, eu tentei no início fazer aquela tampinha que o pessoal faz caseira, só que no meu caso não deu certo, porque a tampinha desse daqui, que teria que ter uma entrada e uma saída, começou a vazar, e vazar muito. Eu não consegui fazer a vedação. Por fim eu troquei ela por essa industrializada, a daqui eu mantive, mas depois eu fiz a troca também, porque eu já tinha comprado o conjunto e eu sei que essa daqui é bem melhor que aquela. Então, o que acontece? O gás saiu daqui, veio para cá, filtrou. Saiu daqui, subiu. Lá em cima eu coloquei um registrozinho padrão. E lá na frente vai estar a minha saída. Está regulado para sair bem pouco CO2. É porque o aquário tem 20 litros, então não posso colocar muito CO2, até porque é um aquário de água alcalina. Essa é a saída da primeira tampinha. A segunda tampinha, segundo caninho, né, que estaria saindo direto dessa garrafa, ele sai, ele dá a meia volta, ele passa por outro registrozinho, dá a meia volta e cai dentro desse copinho. Bem, vamos explicar para que de 2 registros. Primeiro, eu sei que isso daqui pode produzir uma pressão muito alta, principalmente porque eu quero uma quantidade mínima de CO2 saindo no meu aquário. Então essa pressão absurda pode causar explosões. Para isso eu criei um método de regulagem de vazão de pressão. Como é que funciona isso? Eu coloquei um registro saindo direto dali, que é onde eu vou regular a quantidade de pressão que eu não quero dentro da minha garrafa. Eu regulo uma vazão, então sempre que chegar uma pressão muito alta aqui dentro, ele começa a vazar pelo registro secundário, que é esse registro que está saindo por esse caninho. E lá por cima eu coloquei um registro que vai controlar a quantidade de gás que vai para o meu aquário. Quando chega uma pressão muito alta, vai vazar por esse registro, sobe e borbulha aqui dentro. Tem outra maneira de regular essa vazão, para evitar a explosão, que a gente tem que fechar aquele registro que manda água para dentro do aquário durante a noite, porque planta não faz fotossíntese à noite, então não precisa de CO2 dentro do aquário durante a noite. Só vai servir para acidificar, aumentar os níveis de CO2 no aquário e posteriormente matar os peixes. Então eu indico, né, que vocês fechem a entrada de CO2 para o seu aquário no período da noite. Esse funcionamento se dá por isso daqui. Como é que eu faço a regulagem? Primeiro, eu fecho por total esse registro, que é o registro de vazão, e eu abro por total aquele registro, que é o registro que vai vazar dentro do aquário. Quando eu ver que já está vazando muito gás CO2 dentro do aquário, eu vou ir fechando aquele registro até chegar numa vazão que eu acho adequada para o meu aquário. Vai vazar a quantidade de gás que eu acho que é o suficiente para manter no meu aquário. Deu essa quantidade de gás, eu ainda mantenho tudo funcionando. Uma coisa que você vai perceber, isso daqui vai ganhar pressão, porque de primeiro todo o gás que estava sendo produzido aqui já estava indo lá para dentro, praticamente não havia pressão na garrafa. Agora que você deu uma fechada naquele registro, vai gerar pressão aqui, a pressão vai ser tão alta que vai voltar a vazar gás dentro do seu aquário em excesso, porque aquele registrozinho que está regulando a quantidade de gás para o seu aquário ainda não vai estar totalmente fechado. E aí, como é que eu faço a regulagem? Eu vou abrindo de pouco em pouco esse registro da vazão secundária, que seria o registro de regulagem de pressão, como eu expliquei, até eu conseguir regular a quantidade de gás CO2 que eu quero que vaze no meu aquário. O que vai acontecer com esse gás que está vazando por aqui? Ele vai ser desperdiçado. Para evitar desperdício, eu joguei ele dentro desse copinho com uma pedrinha porosa e coloquei dentro desse copinho o musgo Java. Aí, quando tá vazando um pouquinho de gás CO2 ali, o musgo Java se alimenta e cresce. Depois disso daqui já ter gerado pressão, já ter começado a sair gás dentro do seu aquário, você vai lá no seu registrinho, vai fechar um pouquinho do seu registrinho e vai regular a quantidade de gás que você quer que saia dentro do seu aquário. Regulei a quantidade de gás que eu quero que saia dentro do meu aquário. Tá, com o decorrer do tempo, como eu disse, ele enche de gás, vai gerar pressão, vai voltar a soltar a mesma quantidade de bolha que antes. Por quê? Porque essa garrafa vai estar com mais pressão. Aí eu não vou mexer mais no registro, eu mexo nessa tampinha.
eu posso abrir ou fechar um pouquinho essa tampinha. E abrindo ou fechando essa tampinha, eu consigo regular a quantidade de gás que vai vazar dessa garrafa para fora. Problema secundário que eu obtive. Bem, primeiro, como eu havia explicado no início, houve a vazão nessa garrafa. Eu resolvi esse problema comprando essa tampinha industrializada, coloquei. Ainda assim estava vazando gás e o gás não estava segurando. Eu não via bolinhas de gás saindo no aquário. Eu falei, pô, só pode ser aquele registro de R$ 4,99, né? Esse registrozinho aqui de cima de R$ 4,99. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de água dentro dessa mangueirinha que eu mandaria aqui pra cima e taquei sabão líquido ao redor desse registro. Não deixe sabão líquido cair dentro do seu aquário, eu joguei ao redor do registro. Quando a água subiu e começou a vazar aqui nessa mangueirinha, eu comecei a perceber bolinhas saindo pela lateral da mangueira antes de entrar no aquário, mesmo com esse registro estando totalmente aberto. Conclusão: estava vazando gás entre as conexões da mangueirinha com o registro. O que eu fiz? Eu peguei a cola, aquela cola Tech Bond, a super cola, né? E passei uma gotinha ao redor da conexão do registro e depois eu enfiei a mangueirinha para conectar a mangueirinha no registro. Nisso eu colei a mangueirinha na conexão. Essa cola vedou. Nesse momento realmente eu consegui uma veda. Eu fiz mais ou menos como a gente faz conexão de cano PVC. Aí colou bem, vedou, é só uma gotinha, cuidado para não colocar cola Tech Bond demais, que senão você veda a entrada e a saída do registro, aí você não vai ter gás nenhum saindo. Bem, isso vedou o registro, funcionou numa boa. Até dado momento, eu ainda tava com a tampinha caseira que eu fiz, que era essa daqui, na minha garrafa principal, que é onde tá a mistura. Funcionou, tá. Vamos trocar a válvula. Eu fui, comprei mais uma mangueirinha. Vocês podem ver que dá uma diferença, né? Essa daqui é transparente, essa daqui é branca. Comprei outra mangueirinha, que é a mangueirinha de vazão. Troquei a tampinha por essa tampinha industrializada também para a segunda garrafa e joguei essa mangueirinha saindo para cá. Da vazão, eu decidi comprar esse registro. A conexãozinha aqui não dá direito e ele vaza. Bem, gente, não compre registro de R$ 4,99 para trabalhar com gás CO2. Isso não presta, não presta mesmo. Eu tenho que ser sincero, não funciona. Compre um registro mais caro, um registro bom. Recomendo que vocês pesquisem registro pneumático, que é registro para circuito pneumático em engenharia. Então, o que eu fiz? Eu tentei a mesma solução do outro. Passei cola para enfiar, Tech Bond. O plástico dessa daqui não presta, então a Tech Bond não segura. Então começou a dar vazão da mesma forma. E quando eu puxei a mangueirinha saiu na minha mão. Até porque não estava colado, porque o plástico não aderiu à cola. O que eu fiz? Eu arranquei a parte que estava com o plástico grudado na mangueirinha e passei essa braçadeirinha de nylon. Aí vedou. Tem uma braçadeirinha de nylon na entrada e uma braçadeirinha de nylon na saída. Aqui, essa daqui veda. Não sei se veda por total, mas ela veda muito bem. A daqui não veda tão bem. Tanto que tá tendo vazão por ela. Aí eu trouxe daqui e joguei para dentro. Nessa daqui é a que eu tô regulando a vazão. Mas isso daqui também vaza, não presta. Segundo problema desses registros. Esse daqui, ele tem um sisteminha onde o pino ele vai descer lá embaixo, ele vai tampar essa mangueirinha. Isso ajuda a evitar que vaze o gás dali para cá. Ele realmente consegue vedar por total. Claro, se você conseguir solucionar o problema da vedação aqui embaixo. Contudo, no entanto, todavia, você não consegue ter uma boa regulagem de pressão. Não sei se é por ser um registro de plástico, ele não é muito forte, não é muito resistente. E qualquer tantinho que eu tento abrir aqui vaza muito gás. É muito difícil se regular uma saída de gás para isso. Tanto que eu comprei pela internet um registro de alumínio para tentar solucionar este problema. O de cá é pior ainda. Esse registro, por mais engraçado que pareça, ele está totalmente fechado. Eu trabalho com ele totalmente fechado. E mesmo totalmente fechado, chega a vazar mais de 5 bolhas de gás CO2 para dentro do meu aquário por segundo, de vez em quando. Porque ele não veda, você não consegue regular esse registro. Eu posso abrir, eu posso fechar, sempre vai vazar a mesma quantidade de gás.
por causa do modo que o sistema desse registro foi feito. Ele não é capaz de vedar a saída de gás. Esse modelo de registro chega a ser pior para gás do que esse que não veda direito, é horrível para você conseguir fazer a vedação. Então esse daqui eu não recomendo que você compre de jeito nenhum, que ele não funciona. É muita pouca coisa que você consegue ajustar com ele.